Bom, aparece só uma bolinha vermelha. Pronto, dizendo que está gravando. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao encontro de hoje do Danado de Bom, onde nós vamos estar discutindo, né, um pouquinho do livro O Cacheiro que Falava Inglês, que é uma obra aí do nosso queridíssimo Luiz Bacelar Vidal. E para começar, a gente começa com música, né? Eu botei ela no ponto aqui, vocês ouvem? Eu busquei uma música que pudesse representar a Bahia, a gente tem muitas, né? Mas essa eu gosto muito, que é do Caymmi. Você já foi à Bahia, Então vá. quem vai ao bom fim, nunca mais quer voltar. Muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já Foi a Bahia, nega. Já foi? Eu já fui à Bahia. Paticaruru. E hoje, né? Vou achar um pouquinho aqui nessa abertura ainda. Essa música é em homenagem ao Luiz, que é um autor baiano, né? Ao seu livro que traz muito dessa história da Bahia, sobretudo da cidade de Salvador. E a gente busca, Luiz, sempre homenagear aqui os autores que estão conosco. E na sua história, a gente descobriu que você, antes de, né, se adentrar ao mundo dos romances, digamos assim, você gostava muito de... Gostava não, gosta, mas começou escrevendo poesias. E engraçado que você fala que muitas delas surgiram lá, né, das conversas de boteco. Quem não gosta de uma conversa de boteco? E se esse boteco for recheado, né, só não pode derramar, viu? Dá para ver meu recheio aí? Se esse boteco for recheado de... Ave Tá Maria. direitinho aqui. Vai derrubar. De vinho, né? Mas tem coisa melhor do que isso, não, viu? Ó, vinho. Vinho aqui, ó. Tem vinho aqui, E ó. goiabada com queijo. Goiabada, E a minha queijo, goiabada. A minha Goiabada, goiabada. queijo Aqui também vinho. tem goiabada. queijo e vinho, né? Alguém quer um pedacinho? Ó? Essa é a minha homenagem a você. E as meninas também, né? Fizeram aí a homenagem Obrigado. delas, né? Aqui, ó. Lá o Queijinho, vinho, a ó. goiabadinha e o queijo. Gostou demais. Hoje a gente vai sair daqui um pouquinho mais gordinho, né? Aí eu vou comer a goiabada, porque eu separei para comer de sobremesa. Agora eu vou comer. Então, parabéns pelo seu trabalho. E a gente gostaria de começar o trabalho de hoje, justamente por isso que eu pedi a você para poder trazer o seu texto. Aqui. Falasse que o livro que a gente vai discutir é o outro, né? Mas assim, vamos abrir, escolha uma poesia que você gosta muito, daquelas que você estava bebendo bastante lá no boteco e escreveu. Olha. Aí são diversas. Tem uma aqui Tô que eu perturbando, pode ser qualquer uma, Luiz, que você Tem gostar. uma aqui que eu fiz que está na versão, na primeira edição do Cacheiro, né? Uhum. Eu fiz para ele. Sim. Porque na segunda edição o editor não queria que eu reduzisse o número de páginas, e aí eu tive que fazer alguns cortes que não foram importantes, realmente. Mas eu fiquei sentido com a poesia que eu tive que cortar um soneto que o Francisco fez para Diala, né? Naquele memorável encontro na sapataria. Então, ele fez para ela. Agora, eu estou olhando aqui para ver as outras aqui, mas eu tenho aqui um poema de bar, aí, de boemia, Recuerdo de la Boemia. O sax lança seu grito aflito. Meus olhos tristes percorrem 360 graus. Onde anda você? Os copos tilintam, cheers. As pessoas contemplam a minha solidão.
As pessoas se vão, felizes ou não. A noite se faz mais fria e desanimada dá sinais de também isso. O sax lança o seu último grito. Uma voz rouca imita Louis Armstrong. What wonderful world. Ela não virá. Meus olhos marejam. De repente, uma voz conhecida reclama. Bis. Ela veio, trazida pelo primeiro raio de sol. I think to myself, what wonderful world. Uau! Esse é um... What a wonderful world. Essa música é muito bonita. É interessante pensar assim que no boteco pode vir uma inspiração assim tão romântica, tão delicada, que a gente sempre pensa em boteco, uma coisa mais, sei lá, mais pé no chão, mas é uma linda poesia. Depende, o encontro da boemia é diferente. Encontro de gente fofoqueira, que só quer encher a cara, é uma coisa, mas a boemia não. Ali parece que brota a inspiração, né? Que um conversa com o outro, e diz assim, eu fiz um verso, eu fiz isso. E aí, naquela mesa, ele sentava sempre, e aí vai saindo as coisas, né? Nós tínhamos um bar aqui espetacular, chamado Quintal. Eu não sei se ainda existe, mas era muito bom e eu fui muito nesse quintal e me inspirei muito nele, nas observações também, a gente observa. Legal. Sim. Então, justamente para contar um pouquinho dessa história, né, do Luiz, antes de escrever os romances aí que a gente vai conhecer. Estou comendo o queijo. Como eu falei, né, trata-se desse livro aí de poemas, inspirado justamente, ele fala, né, de sofrimentos, pensamentos, tanto dele quanto de outras pessoas. E aí ele fala que tem aqueles que foram lá, que vieram de fato das mesas de boteco. E assim, falar de boteco, eu lembrei de sexta-feira, gente, boteco é bom demais, né? Danado de bom. Mas, enfim, vamos em frente para a gente falar, lembrando que esse material de hoje foi um pouquinho de pesquisa, né, de internet que eu fiz, e muita coisa também que Luiz mandou, né? Que Luiz mandou para mim, para poder estar construindo esse trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês hoje. E, na medida que a gente for apresentando, falando, que bom que a gente tem o Luiz aqui para poder estar falando com a gente. Fique livre também para perguntar, né? Enfim, tanto sobre o autor, não entrando na intimidade do autor, mas sobre o autor e a sua obra, tá? Aí o livro, como a gente já vem falando há algum tempo, né? Que a gente vai trabalhar, está trabalhando já desde o início aqui, é o Cacheiro que Falava Inglês. Tive o prazer, né, de ler o livro do Luiz, logo, assim, a Eliana falou que leu em um dia, aí eu li, acho que foi na viagem que eu fiz de Sergipe para a Vitória da Conquista, eu consegui ler ele na volta, e foi o primeiro livro, assim, de fato, que eu li, e ele prende a atenção da gente, né, a gente começa a ler e quer terminar logo o livro, enfim. Saber o que vai acontecer. E bom, entre aspas, que ele não é tão longo, que dá tempo de a gente terminar logo, né, Eliane? Eu fiquei até quase meia-noite, não é meu prazo, não, mas. Tá vendo, Luiz? Também, que bom. Não vou dar spoiler nenhum, mas também o livro percorre uns 30 anos. Então, você quer saber o que vai acontecer. A progressão, né? Enfim. Aí, eu não sei se foi essa mesma que o Luiz leu aí, não sei. Eu peguei um trechozinho das poesias que ele me mandou, né, para a gente ler aqui. E ao longo do trabalho aqui, a gente vai mesclando imagens da cidade de Salvador atual com a Salvador da década, né, de 30, 40, inclusive algumas fotos que o Luiz me mandou. Essa imagem todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece? Farol da Barra, né? É o farol. Enfim, aí nesse texto o Luiz diz o seguinte: se vires novamente um sorriso em mim, não creias que novo amor me norteia. É o velho amor que sobreviveu assim, contando os dias nessa intricada teia.
É um texto do seu poema. Esse é justo esse poema aí que eu fiz para Francisco. Uhum. Francisco fez esse poema para Diala. Uhum. Isso. Tá. Você fez, é justamente isso que eu acho que eu entendi, que ele entrou na primeira edição, né? Entrou na primeira Entrou edição. na primeira edição, nessa nova edição não entrou. Precisou ter um corte, né, por conta da questão da publicação mesmo, da editora, essas questões, digamos, burocráticas. E essa é a capa da primeira edição, que não tem muito tempo, né? Foi de 2022, que eu perguntei para o Luiz essa informação. E eu queria saber do autor, né? O porquê dessa capa e da outra capa. Não, essa capa daí é a minha capa, não é? Porque ela é baseada na história que eu contei, nos velhos sobrados de Salvador, não é? Nas velhas ruas. Então, você vê que tem um bonde aí, me parece. Deixa eu ver, o bonde não está aqui, não. Tem, sim. Tem bondes, tem aqui as 7 portas, tem a foto de um forrozinho, 1930, tem aqui o elevador Lacerda, tudo foto antiga, Abaixo Sapateiros, na Ladeira da Montanha. E aqui está aqui o Farol da Barra, está aqui também. Então, agora, a editora Caravana, o editor, ele não gosta que a gente faça capa. Ele coloca as capas dele mesmo. Ele quer colocar as capas dele. Então, eles colocaram essa capa daqui, que é um trabalho de um artista plástico de Belo Horizonte, né? O Valdemar. E então, que vai ser a capa também desse traduzido para espanhol, vai levar essa mesma capa daqui. Então, foi isso aí. As meninas que estão aqui, as meninas Gilda, Val, Eliane e Laura, qual a relação que vocês perceberam dessa capa com o texto, dessa atual? Para falar a verdade, eu comprei online. Eu não percebi ainda muito a capa, não olhei bem, não. Acho que no Kindle está a capa antiga, né? Antiga, entre aspas. Não. Vou olhar agora. Vou olhar Aqui está online a capa antiga. Então porque eu tenho lembrança disso aí. Deixa eu ver aqui. Kindle. A minha capa é essa que está aí que está mostrando aí. Você comprou no Kindle também. Exatamente essa daí, cheia de casa, dessa daí. Entendeu? É isso aí. Eu gosto mais da segunda. Eu gosto mais dessa daqui, cheia de casa, porque a gente, como começa a história lá para 1930 e tal, a gente acaba entrando naquele universo que nós não conhecemos, né? Dali. Essa segunda capa, eu achei ela bem original. A outra, mostra a outra capa aí, deixa eu ver. Está na mão da Marla ali, né? Bota outra caixa. Mas eu não. A outra é essa. É um artista. E assim, eu não conheço o artista, mais por isso foi que eu essa perguntei para as tá meninas. Luiz, a que eu gostei mais foi essa, não foi aquela não foi o cacheiro com aqueles palácios, não. Essa daí foi a que eu gostei mais. Né? Essa daí, sim. Essa daqui é a capa nova, é a capa pois essa capa aí foi que eu achei muito Valdemar. legal. Então, aqui eu estou no celular, né? Então eu não estou conseguindo distinguir essa capa aí. Essa que vocês estão com ela na mão. É porque eu já tinha visto. Para mim, a gente vai postar. Depois eu vou postar lá o negócio com a capa e você vê. Tá. Mas eu já postei ela também lá, alguns posts que a gente fez já tem também, já foi colocado. Enfim, vamos seguir. O que nós temos aqui depois? Vou falar um pouquinho, né, sobre... Vamos fofocar agora sobre a vida de Luiz Bacelar Vidal, tá? Antes de fofocar sobre a vida dele, já que você perguntou, Marla, sobre o que nós entendemos da capa,
Eu não entendi nada, até porque eu não vi aqui. Então, você podia falar um pouco sobre a capa, ou Luiz? O que significa? Qual é a ideia do autor, Da do editora, né? artista plástico? Da editora também, que quis botar essa capa. Sim, mas o que significa? É figurativo? Que não dá para identificar muito bem. Aqui, na verdade, é um rosto, né? É um rosto. É um rosto, se vê aqui uma boca aqui embaixo, uma boca, se vê um olho aqui em cima, mas outro aqui atravessado e um grande nariz aqui, né? Ah, tá. Tá bom. Então, aí é obra de arte lá do Cada um interpreta de um jeito, né, Luiz? cidadão. Parece mais uma personagem mitológica, né? Pode ser. Aí eu tive até a oportunidade de encontrar com ele em Ouro Preto, mas não questionei a capa, não. Da próxima vez você questiona, para a gente saber. Então, vamos lá. Como a gente já sabe, né? O Luiz mandou até a data. Não era para ter botado a data de nascimento, não, mas eu fiz as contas para ver quantos anos ele tinha. Não foi, é inevitável você fazer. Eu vi, Luiz, foi nos dados que você mandou. Ou A idade da minha não sei, irmã. em algum lugar que eu peguei esse dado. Enfim, mas o Luiz é soteropolitano mesmo, né? Nasceu e foi criado em Salvador. Aí ele coloca justamente que ele só se ausentou de Salvador durante 3 anos, não é isso? Por conta do trabalho na Receita Federal, quando ele esteve lá atuando na cidade de Manaus. E o que achou de Manaus? Manaus é um lugar diferente, né? É um lugar que eu dei sorte, né? Eu dei sorte justamente por causa dos botecos, porque eu tinha feito uma prova do concurso e achei que eu já estava passado, né? E aí depois eu fui para um boteco e quando fui fazer a última prova, que tinha um peso menor, mas ela me derrubou, né? E aí eu acabei não ficando aqui em Salvador e nem ficando em nenhuma cidade do Nordeste, onde eu queria. E aí sobrou Manaus para mim, quer dizer, além de lugares assim, fronteiras, né? Ponta Porã, esses lugares assim e tal. Então, o que sobrou de melhor para mim foi Manaus, mas foi espetacular. Eu adorei ter passado os 3 anos em Manaus, não é? Pescando, navegando no Rio Negro. Que legal. Não é? Foi muito bom o pessoal de Manaus, aquela época. Dá até um livro, viu, Luiz? Dá até um livro a história aí, a vivência lá. Cabe, né? Tem muito tempo que eu voltei de lá, mas eu acho que cabe, sim, escrever qualquer coisa sobre Manaus, sim. Lembrando uma terra que não é a minha. Lembrando de uma terra que não é a minha. Algo desse tipo. Vamos lá. Aí tem uma historinha, né? Que eu até coloco aqui entre aspas palavras do autor, porque aqui é uma foto de Luiz, viu, gente? Os anos passam, gente. Os anos passam. Onde Luiz conta, né? O Luiz nasceu 20 de agosto, é o dia que uma tia minha, quase mãe, nasceu também. E ele fala que as pessoas diziam que estava fazendo muito frio naquele dia. E, de fato, né, quem mora aqui no interior, no Nordeste, exceto quem mora em Vitória da Conquista, como eu, que faz muito frio mesmo aqui em agosto. Mas aí o povo falou, quando a mãe comentou lá que fez frio no dia que o Luiz nasceu, né? Os comentários dos parentescos, foi isso que eu entendi, que Salvador não fazia frio. Aí, justamente, o Luiz faz o comentário que ele não ia discutir com a mãe dele. Se a mãe estava dizendo que estava frio mesmo. E para quem mora em Salvador, com certeza, né? E isso há mais de 70 anos, com certeza estava fazendo frio, né? Nesse dia. Só para a gente pensar um pouquinho o contexto. Porque isso é muito relativo, é a sensação que a gente sente. A gente, se for você aqui, de Vitória da Conquista, aqui, não vai sentir esse frio, que já está acostumada com o frio de Vitória da Conquista. Sim. Mas a gente aqui sente.
Sim. Tanto que quando chegam pessoas aqui para parentes para visitar em épocas mais frias, que agora está calor de fato, sente, você está de boa ali, as pessoas estão todas se encolhendo, né? Meu Deus, como é que o corpo é adaptado, né, a qualquer lugar que a gente esteja. E eu comentei isso lá no Instagram também, que desde pequeno, né, aquela história do que você quer ser quando crescer, como se a gente ainda não fosse nada. Boa noite, Irene. Quiser aparecer, aí apareça. Estão vendo o izinho e o nome. Boa noite. Seja Desculpa, bem-vinda. cheguei bem atrasada. Desculpa, Não, foi. só perdeu a nossa comemoração com vinho. A gente entrou Nossa, comemorando com vinho, queijo e goiabada, que é um livro de poesia do Luiz. Então, perguntavam-se para o Luiz o que ele queria ser quando crescesse. E por que será? Não tem explicação, né, Luiz? Quando uma criança, desde pequeno, diz que quer ser uma coisa e vai ser uma coisa mesmo. Eu coloquei isso até em um livro meu, porque isso foi verdade, né? Uhum. Eu emprestei essa passagem de minha vida para o personagem do meu primeiro livro, né? Uhum. E porque, na verdade, o cidadão perguntava, era um sujeito amigo da família, ele perguntava: o que é que você vai ser quando crescer? Aí eu dizia contador, diz que eu arrastava o R ainda, enchia o peito, contador. É porque tinha um parente nosso, um primo, que ele era contador, e eu gostava muito dele. Aí o sujeito dizia: não, que seja contador, não, seja advogado. Advogado é que é ladrão, você vai ficar rico. Na verdade, na minha época ainda de criança, a gente aprendia, tinha duas opções, ou ser contador ou professor, né? Era assim, né? Para a classe, né, pobre, média, digamos assim, era o que se vislumbrava. Vai fazer magistério ou vai fazer contabilidade? Praticamente era uma coisa ou a outra. Mas aí vocês acabaram sendo contador de histórias, né? Isso. Eu acabei sendo contador mesmo, eu sou formado. E contador de histórias também. E também de história. Eu queria ser astronauta. Não é astronauta, mas ela é, vou confessar aqui. Astróloga. Astróloga, viu? Fez o meu, como chama? Mapa astral. Mapa astral aí e fez a leitura do meu mapa astral e tudo. A Eliane. Então é isso. Aí a né, cursou o curso, né, de bacharelado em ciências contábeis, se tornou contador, auditor fiscal e perito judicial. A qualidade das fotos, né, Luiz, que já tem um tempinho, não ficaram tão boas assim, porque são fotos. Não era da era digital ainda, né, gente? Foto você já sabe como é que é, então ficou um pouquinho assim embaçado, mas o importante aqui eu acho que é o registro, né? E a própria foto nessa circunstância já conta a história, né? Já conta a história da própria fotografia ao longo do tempo, da própria tecnologia ao longo do tempo. Tudo isso acaba sendo história para a gente. E o Luiz se graduou, né, em Ciências Contábeis na UFBA, a UFBA, que acho que todo mundo sabe, é a Universidade Federal da Bahia, e o Luiz fala que ele só queria a UFBA, né? Só queria estudar na UFBA e problema algum, chegou lá, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Eu coloquei isso também na minha cabeça quando eu entrei, já contei essa história que acho milhares de vezes, eu queria só o ESB, que era a faculdade pública. Primeiro que eu não só queria, eu só podia estudar lá, que eu não tinha dinheiro para estudar em faculdade particular, e a qualidade totalmente superior também da faculdade pública para as particulares, né? E a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu perdi. Alguém pagou para eu fazer o vestibular. Na segunda, aliás, eu perdi. Na segunda, eu me inscrevi numa tal de isenção para não pagar a taxa de vestibular. Perdi nessa isenção, saí chorando da universidade. Falei, só entro nessa P aqui agora. Não falei esse nome não, viu? Só estou brincando, é porque eu estou tomando vinho. Eu só entro aqui agora como aluna dessa universidade. Aí eu voltei no outro ano, aprovada no vestibular, e hoje tenho
15 anos que eu estou lá, né? Como aluna, funcionária, mestrando, mestre, né? Só não fui para o doutorado porque, de fato, não foi a escolha da minha vida. Não é, hoje ainda. Mas isso é muito de determinação, e isso estava na vida do Luiz também. Ele fala que às vezes parecia um orgulho besta, mas não é, querer o melhor para si, né? Poder fazer um curso de qualidade que a gente sabe que ainda se tem, né? Na universidade pública em relação à universidade privada, e aí entra várias questões aí que fogem, entre aspas, um pouquinho do nosso objetivo aqui hoje. E eu trouxe um pouquinho aqui da carreira profissional do Luiz. Eu não fiz descrição das fotos, porque eu deixei para o Luiz descrever para a gente. Essa primeira aí foi o meu primeiro emprego, né? Ali no Banco Mineiro da Produção. Essa primeira aí eu tinha 18 anos. Aí foi no Banco Mineiro da Produção, meu primeiro emprego. E essa outra aí eu tirei essa foto não sei quando. Isso aí eu tirei de um cartão da Previdência, no cartão do SUS. Essa que tem essa coisa no meio aí é porque isso aí eu fiz parte de um coral, né? Coral da Juventude no Mosteiro de São Bento, aqui em Salvador, na igreja do Mosteiro de São Bento, né? Então eu passei lá por volta de 8 anos nesse coral. E aí essa aí era uma carteirinha do coral. Inclusive, eu cantei em Jequié nessa oportunidade. Quando eu era do Coral de São Bento, nós cantamos em Jequié também. Legal. Você era que voz? Barítono? Barítono, exatamente. Matei. Matou. E esse outro aí é a foto mais recente que tem, né? É meu crachá na Receita Federal. É isso. E é o que a gente falava ontem ainda, eu falava ontem, teve uma live, né, com a Irene, com a Nádia, com a Esther, a gente estava participando e falava justamente isso. Se você pegar a escrita do Luiz, né, você vai ver muito desses percursos que ele fez ao longo da vida, né? Que a gente chama de percursos de vida e de formação. O escritor, ele escreve, né, ele cria a história, mas ele não cria do nada, ele cria a partir das suas histórias de vida. Claro. Seguindo aqui... Meus dois primeiros livros tem muita coisa assim que eu emprestei para meus personagens, né? Éramos 3 e Minha Amada Assassina. Então, tem muito de mim que eu coloquei neles. Então, falando aí um pouquinho da infância, é interessante, né, quando você coloca que gostava de brincar de bola, de gude, de futebol, e aí você vai fazer uma análise de gerações com relação a isso, né? Que as nossas crianças hoje não sabem o que é a gude, muitas delas não sabem nem o que é o futebol, né? Por conta dessa discussão que a gente já falou em torno do uso das tecnologias hoje, e aí vai estar agregado uma coisa. Hoje você não vê as crianças brincando em rua, mas, por outro lado, você pensa na questão da violência, né? A gente não tinha isso há anos atrás, a gente brincava na rua mesmo. Na rua, tranquilo. Tranquilo. Então, são vários pontos para a gente pensar. E a mãe só chamava 8 horas da noite para todo mundo entrar, que aqui na cidade, 10 horas da noite, fechava o prédio. Porque só vinha ladrão de noite. Onde eu morava, Eliane, 10 horas da noite apagava-se as luzes. Na minha, não tem muito ano não, viu? Mas quando eu era criança, era aquele gerador. Então, no lugar que eu morava, apagava. Quem não tivesse dentro de casa 10 horas, o lobisomem pegava. Aí o Luiz fala, né, que como foi que ele começou a se interessar. Tem dedo de mulher por trás, viu? Tem dedo de... Como é que ele começou a se interessar pela leitura? Então, foi quando ele coloca que somente na adolescência, muito interessado, que estava Bovera, um botão de rosa que desabrochava em um jardim perto da sua casa,
passou a ler então, né? Vamos ler Jorge Amado, porque a mulher gosta de romance, vamos lá que ela tem tal romance, vai me emprestar. E aí, oportunidade mais uma vez de falar com Vera. E aí foi o Luiz se interessando, ó, o Luiz chegando, né? Para você ver como é as histórias de vida. E os pais de Vera tinham toda essa coleção do Jorge Amado, né? E o Luiz, né? De olho em Vera, ia lá pedir os livros emprestados, perturbando, viu, Luiz? Não leva a sério as brincadeiras, não. Foi bom, né? Porque... E teve ele fala que ele leu, né, nesse período, praticamente toda a obra do Jorge Amado. Até então, né? Que depois, quando ele lançou os outros, eu já li alguns depois, mas eu li os até então. Gabriela, Mar Morto, São Jorge dos Ilhéus, Dona Flor, Capitã de Areia, tal. Eu li tudo dessa coleção. Bacana. Graças a Vera. Ô, Vera boa. Vamos lá. E aí ele fala que justamente nesse, né, vai e vem de troca de livros, e infelizmente não aconteceu nada com Vera, a não ser os beijos de pestana lá do Efigênio Moura, né? Não pegou a Vera. Não pegou. Não pegou a Vera. E não deu certo porque, Luiz, é o povo curioso. Porque aí a gente vai aquela coisa, né? A gente pensa que quer, porque era muito, sei lá, era muito assim. Essa menina era de Salinas da Margarida, né? A gente se encontrava muito lá, justamente por conta do coral. Depois, aí, aqui em Salvador, a gente acabou ficando vizinhos, né? Ela mudava em outro lugar, mudou para lá. Mas aí eu mudei também depois, né? Mudei e aí arranjei uma namorada e... E aí esqueceu, Vera. Então, digamos assim, que o despertar mesmo, né, para a leitura, para o campo da literatura, veio a partir do contato com as obras do Jorge Amado, e depois disso, né, ele adentrou-se em outras leituras, como ele coloca, do Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis, dentre outros. E mais tarde, né, quando ele já era um contador, botei aqui entre aspas, viu, de histórias, um escritor, foi que conheceu outras obras, né, como o do Vitor Hugo, dentre outras que ele coloca. E aí ele participou de um clube de leitura de autores brasileiros contemporâneos. E nessa experiência que ele teve foi quando ele começou. Quando foi isso, Luiz? Mais ou menos assim, que você participou desse... Foi aí pouquinho antes da pandemia, né? Pouquinho antes, porque a situação é a seguinte, eu lia Graciliano Ramos, Jorge Amado, e essa galera que a gente e tal, aí eu digo, pô, não vou escrever igual esses caras não, aí não é... E também não discutia, né? E esse grupo foi bom. Esse grupo ele levou um ano, talvez tenha sido 2019 todo, assim, mais um pedaço de 2020. Foi por aí. Então, era um grupo bom no WhatsApp, a gente discutia bastante e tal. Todo mês lia um autor contemporâneo, né? E aí, nem a gente aqui. Eu digo, eu posso escrever também um romance. E aí tentei e fiz o meu primeiro romance, que é em primeira pessoa. Depois fiz o segundo também, em primeira pessoa. E as pessoas gostaram, né? E aí eu fui me entusiasmando e continuei escrevendo. E hoje a gente está aqui lendo seu livro. Que bom. Pois é. Falando de poemas, né, ainda, da janela eu vejo a moça. Na janela do seu quarto, ou sentada, belo quadro, ou deitada, bela moça. Sou escravo desses quadros, sou escravo da janela. Sou da minha e sou dela, sou escravo dessa moça. Foi para Vera? Não.
Isso aí é quando eu era adolescente, né? Que tinha umas meninas, não era nem só uma, que elas ficavam mesmo, para dizer a verdade, de sacanagem, né? Tal, e chegava lá, pá, e a gente, adolescente, eu não fiz naquela época, eu fiz depois, né? Eu trouxe a lembrança para depois, e não para agora, mas para bem depois. E aí eu peguei e fiz esse poema, mas não foi para a Vera, não. Tô perturbando, porque aqui embaixo diz que você escreveu, né? Que esse poema foi feito para o livro, né? O Cacheiro Viajante, já para a segunda edição, que não entrou na segunda edição justamente pelo que a gente falou lá no início, né? Mas não foi esse, não. Não foi esse, não, então eu troquei as bolas. Foi o primeiro. Foi aquele outro que você leu antes. Então eu troquei, Luiz. Foi aquele que você leu antes. A Vera foi um agente catalisador para ele começar a ler, começar a se interessar, para mostrar para ela que ele era letrado, olha só, para interessar. Pois E aí ela despertou o negócio e foi. Pior que eu nunca mais a vi. Pois é. O do Cacheiro é Um Novo Sorriso para um Velho Amor. Depois eu vou consertar aqui, colocar lá esse texto aqui. Esse daí eu fiz assim. Falando agora sobre as principais obras, né, que a gente destacou aqui, pelo menos foram as que Luiz me passou, que aí a gente não vai entrar agora em cada obra dessa, porque a gente vai entrar no nosso livro que a gente está lendo, mas vai dar só uma pincelada assim, que foi... não está diminuindo mais, não. O negócio está tão pequenininho já aqui. Aí tem Éramos 6, né? 3. Desculpa, Éramos 3. E aí, nessa obra, tem um negócio do trial. O que é isso, Luiz? Olha, trial é um casal ou duas mulheres e um homem, ou um homem e duas mulheres, né? É um casal de 3. É um trisal. Trisal. É trial ou trisal, gente? Eu botei trial aí. É trisal, né? Trisal? Trisal. É trisal. É que eu não entendo dessas coisas, aí por isso que eu perguntei ao Luiz. Tem trisal e casal. Esse negócio de trisal também não... Não, mas tá na moda, semana, eu aí escrevi, né? Essa semana uma mulher estava até comemorando que conseguiu registrar o filho com o nome de 2 mães e um pai. Exatamente. Então, é uma coisa que está sendo reconhecida, é um trisal. Exatamente. Eu já volto, eu estou aqui ouvindo. Tá. Então, a gente vai passar só para conhecer por alto as obras aqui. O outro... esse nome eu achei ótimo, Minha Amada Assassina. Minha Amada Assassina, né? Me deixou curiosa. O Luiz fala de um político e da impossibilidade de uma jovem estudar em determinadas cidades do interior da Bahia na década de 60. O livro fala de adultério e tem uma história de amor também. E sobre a sombra do período da ditadura no Brasil, né? Isso. Depois tem esse aqui, Marte do Labor. Quer falar um pouco? A Marte do Labor? A Marte do Labor, ela fala nisso que está acontecendo hoje, né? Que as facções estão dominando, pelo menos aqui em Salvador, é um problema sério, né? Todos os bairros aqui são dominados por milícias ou facções. Aliás, nem muito milícia aqui. Aqui são facções mesmo do Comando Vermelho e do PCC, né? E do Bonde do Doido também, que tem aqui, o Bonde do Doido. Então, mas nesse livro aí, eu abordei mais isso, a milícia e as facções, que eles tomaram conta de determinado lugar, um poder paralelo ao Estado. Né?
e que os políticos admitem, até porque são grandes propulsores de voto para eles, não é? Quem manda é votar, eles votam, e aí tal. Então, o meu livro ele fala nisso aí. Esse livro é para falar disso. Uhum. Aí tem O Sopro da Cobiça. O Sopro da Cobiça é uma saga de uma família que, com certo esforço, após deixar o sertão por causa da seca, se estabelece em uma cidade de nome fictício, chamado Coimbra do Paraguaçu. 7 filhos e 7 filhas disputam ferrenhamente a herança de uma irmã cujo marido morreu assassinado por um drogado em um assalto à loja de supermercado. Isso. E tem a Mansão dos Engenhos, que a gente já falou um pouquinho também no nosso Instagram, né, que é uma crítica justamente à questão do que a gente chama de Menor em conflito com a lei. Conflito com a lei. O Luiz faz uma crítica nesse livro, né, se colocando, não, discutindo os prós e contras dessa proteção, né, aos menores, proteção, digamos assim, dos direitos humanos, das políticas públicas com relação a essa questão. Proteção excessiva mesmo. É uma proteção excessiva mesmo. E aí, vamos falar agora do Cacheiro, né? Vem a capa aí. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem a capa agora. Tá. Ela fica assim mesmo, as imagens, eu não encontrei nenhuma imagem na internet com mais nítida, assim, sabe? Tentei até colocar, mas não consegui. O mais engraçado é que, à primeira vista de olhos, eu não vi nariz, boca, não vi nada disso. Eu vi um lago, vi um rio, né? E vi uma estrada aqui, entendeu? Eu vi outra coisa. Depois é que eu falei, cara, isso parece uma... Porque tem 2 laguinhos lá em cima que parece os olhos. Eu confesso que eu ainda não fiz nenhuma relação, por isso que eu perguntei, dessa capa, né? Com o Cacheiro. Com o enredo da história. Por isso que eu vi a estrada, porque... Eu já vejo a outra capa com mais... Não sei, porque assim, como eu não conheço a obra, não conheço o autor, tem uma história, né? Com certeza a editora não ia pecar nesse assunto de trazer uma capa que não tivesse relação, com certeza... Ou a história do autor ou a própria obra tem uma relação intrínseca com o texto de Luiz. Mas, na minha ignorância de leitura de arte mesmo, e acho que sem conhecer o autor, talvez a gente até consiga, né, fazer. Depois você veja quem é o autor, Luiz, e manda para a gente o nome dele, para a gente poder pesquisar um pouquinho, que é importante. Aí, no materialzinho que vocês recebem, vocês têm essa ficha aí para preencher sobre o livro, o conteúdo do livro. E eu trouxe um pouquinho da sinopse, né, da história. Mas, como sempre, eu não quero ler. Eu quero deixar aí para vocês verem depois, mas, assim, eu vou fazer um tourzinho aqui. Quem quiser falar um pouquinho do que entendeu da história, de forma bem breve. Sem spoiler, né? Para quem ainda não leu ainda. Mas todo mundo já leu aqui, não? Eu não terminei, não. Eu já li, né? Então não quero dar spoiler para ninguém. Então, fala aí, Eliane, fala uma resumidinha, Eliane. Bom, é uma história de amor, né? Um romance legal, com aquelas intrigas próprias da sociedade, né? E tinha... Como é que é? Tinha aqueles casamentos empurrados, né? Você tem que casar com esse, tinha muito disso, e sem paixão... E ele colocou alguns relatos picantes, que a gente também sabe que acontecia, né? Quer dizer... Inclusive, falando de relatos picantes, pelo menos os 2 livros do Luiz, que eu li, tem relatos picantes. Na Mansão dos Engenhos, por mais que vai discutir isso, tem relatos picantes. Esse também tem, exatamente. Esse tem mais, né? Mas assim... A gente sabe que existe... e tal, mas é bom falar, porque a gente pensa que naquela época todo mundo era santinho, não era. Todo mundo aprontava bastante, né? Então, mas é um romance que prende, porque a gente fica vendo, por exemplo, esses casamentos empurrados, então o que vai dar no final, né?
Então, o amor vence, graças a Deus, mas vocês não têm que saber quando, nem como, nem onde. Isso daí é para quem vai ler. Mas acabou me prendendo a história. Então, é um romance gostoso de ler, é uma leitura fácil. Eu adorei. Entendeu? Tem É as uma pessoas história ruins, marcada por preconceitos, né? tem as pessoas Preconceito ruins. racial, não. Preconceito social. Né? Social também, demais. E a gente não deixa de ter. Hoje eu li um negócio que tinha lá no Danado de Bom, que alguém botou, que ele sempre quer ver as pessoas que tratam bem os garçons. Tratar bem a ele não quer dizer nada. Por quê? Porque se ele estivesse no lugar do garçom, aquela pessoa não trataria ele bem. É engraçado que eu peguei isso daí em uma coisa lá que vocês escreveram. Aí tinha isso. Eu vejo os meus amigos, no caso, quem trata bem o garçom, porque se tratar bem ele, né, trata as outras pessoas também bem, e não porque eu sou melhor ou isso. Então, tem desses negócios, né? Também tem aquela mãe que quer que a filha case daquela maneira, com alguém rico, essas coisas todas, né? Então, é um romance verdadeiro, vai até 1960 e poucos, né? Vai até 69, 70. Até 69, exatamente. E aí vocês lembram, para vocês verem que numa outra vez a gente discute essas coisas. Senão eu vou acabar falando demais. É isso. Então eu pulei toda a sinopse lá. Quem quiser, né, ler depois o resumozinho. Só foi para a gente saber um pouquinho da história aqui, do que fala, e deixar também as meninas lerem, quem não leu ainda. Luiz, acho que quer falar alguma coisa, Luiz? Na verdade, a ideia inicial, eu comecei para falar dos cacheiros mesmo. É por isso que é o cacheiro que falava inglês, né? Porque naquela época, antes de Getúlio Vargas, não existia lei trabalhista, não existia nada. Então, eu tenho um livro aqui, né, fundamentado, que eu comprei esse livrinho. Em cima desse livro foi que eu resolvi escrever esse livro, O Cacheiro, porque eles empregavam os meninos de 12, 14, 16 anos, entendeu? Pagavam pouco, os meninos davam 12 horas, 10, 12 horas de trabalho, né? E aí eu fui pensando, né? Digo, pô, mas como é que eu vou fazer agora falar sobre o cacheiro? E aí eu tinha que voltar para o Jorge Amado, né? Para o Mar Morto, quando o Guma morre naquela tempestade, transportando uma carga de seda para o F. Murat, que tinha uma loja de tecidos na Rua Chile. Então, eu digo, pô, eu vou achar que esse menino, o Francisco, vai trabalhar na loja do F. Murat. Então, você vê que eu começo ali o livro com aquele problema, né? Com aquele vendaval, aquela tempestade que vira o Saveiro e que morrem as pessoas, só salva o filho no caso meu, aí, do cacheiro do Omar, né? Só salva ele, fica parecido com o final de Mar Morto. E aí eu continuo a história de como se fosse a família do F. Murat. Eu troquei o nome do cidadão, chamei de Omar, dei o nome de Ângelo para o filho, né? O filho do F. Murat era Antônio, parece, do Jorge Amado. Antônio, eu botei Ângelo e coloquei de ala para compor. Pagar o ar da graça. Diala é um nome árabe, né? Eu coloquei Diala como personagem, e aí continuei como se fosse a família, como é que ele se desenvolveu aqui, tá.
Então, foi isso aí. Agora, Luiz, no livro online, na página 10 ele chama aquele outro empregado Teobaldo, mas Teobaldo. mas na página 38 fala Teodomiro. Eu, E eu acho que foi um erro de digitação. Que mulher retada, viu? Que eu não percebi isso. Não, é porque aí eu chego uma hora que eu fui botar os personagens ruins dos bons. Porque se eu Às não vezes eu vou lendo o livro organizar, marcando os personagens também, se eu destacando. não organizar, às vezes é muita gente, dá uma zona, o tico-teco fica doido. Então, eu botei quem era os A malas, terceira edição, viu, Luiz? Você tem que corrigir isso aí. é o isso, Teobaldo. isso aí, o problema é o seguinte, você tem razão. É porque eu botei o nome de um personagem primeiro. E aí eu quis trocar. Aí fui lá no Word, né? No F, não sei das quantas aqui, eu acho que é F4 ou tal, e aí troquei. Mas eu acho que ele não apareceu todos. Ou tinha alguma coisa lá que acabou eu trocando tal e ficando Ficou o Teobaldo e o Teodomiro. E o pior é o seguinte, é que a gente lê exaustivamente, porque eu leio várias outras vezes, mas aí passo por cima. Um é o nome, Eliane, um é o nome, o outro é o sobrenome. Teobaldo, Teodomiro. Não, mas qual é o nome mesmo, Teobaldo? O nome é... O primeiro que apareceu foi Teobaldo, na O página nome é 10. Teobaldo. Então tá, então o outro eu vou ignorar. É Teobaldo de novo. Teobaldo. Vamos lá, gente, já são 9 horas. Teobaldo, eu acho que é o inimigo, inclusive, Não de fala Romeu. não. Não fala Do não. Francisco, do Francisco. Do Francisco, fala não, não conta. Não, de Romeu, de Julieta lá. Bom, Tá tá. certo. Vamos adiante. Falando um pouquinho, a gente faz uns tópicos aqui, né, para falar qual é o tipo. Não é bem uma classificação, é só um comentário, tá? A obra, né, é um romance histórico, também se enquadra nessa questão do regionalismo, porque fala muito desse lugar, que é a cidade de Salvador, né? Destacando-se por profunda imersão nos aspectos culturais, sociais, históricos da cidade de Salvador aí, metade do século XX. Falando um pouquinho da linguagem, você pode me interromper quem quiser, viu, gente? O Luiz emprega uma linguagem rica e variada, mesclando um português formal com expressões típicas também do dialeto baiano e criando uma atmosfera autêntica que transporta o leitor, né? A gente se sente de fato, né? Apesar de não ter vivido nesse período, mas assim, conhecendo um pouco de história, a gente, né, se sente nesse lugar, nesses lugares que os personagens vivenciam. O que mais que temos aqui? A narrativa é tecida em terceira pessoa, é isso mesmo? Permitindo um panorama abrangente dos pensamentos e emoções dos personagens, enquanto entrelaça suas vidas com os eventos, né? Eu gosto muito, gente, de fato, de romances que entrelaçam com a história, né? Porque a gente aprende aí, se diverte, digamos assim, através de uma história, entre aspas, fictícia, que existe uma linha tênue entre o que é ficção e o que não é ficção, né? E os fatos que, né, se cruzam aí. Tem um livro que foi, inclusive, que estava lá que ganhou lá, negócio do carnaval lá, meu nome, Defeito de Cor. Defeito de Cor. Maravilhoso o livro, já falei para as meninas aqui várias vezes desse livro, eu tive a oportunidade de ler, é um livro de 1000 páginas quase, mas que você lê também, assim, né, querendo devorar ele. E o que mais me atraía justamente era isso, era a história, sobretudo, da escravidão, entrelaçada ali na história das personagens principais. Muito bom o livro. Isso mostra, né, pelo menos para mim, assim, a densidade, não diria teórica, mas o conhecimento histórico que o autor tem. E eu, como eu comecei a fazer o curso de História, Luiz, fiz acho que 2, 3 semestres, o meu sonho era fazer História, desde o início, de tudo. Na época em Jequié não tinha, por isso que eu não fiz. Depois do mestrado, eu comecei a fazer História, mas aí não dei conta.
Apesar da paixão não sustentou, né? Não dei conta porque o sistema ainda é muito arcaico, né? O sistema universitário, eu digo assim, para a gente ficar ali preso a um mundo de oportunidades. Eu digo que eu aprendo demais aqui. Aqui eu estou lendo história, estou lendo antropologia, sociologia, tudo ao mesmo tempo. Pois é. E ficava presa aquilo ali, aí acabei. Mas é um curso, assim, que eu sou apaixonada, porque, não sei, vai que um dia eu ainda faça, né? Retome o curso. O espaço, a gente já falou, né, desse período que o Luiz falou aí, que é entre a década de 30 e 69, entrelaçando os destinos dos personagens com os eventos históricos. E uma observação interessante aqui é que Salvador, né, nesse texto do Luiz, a cidade de Salvador, ela é mais do que um pano de fundo. Ela é uma personagem viva, né, na história. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Luiz, ou alguém? Você teve essa intenção na escrita? Eu adoro Salvador, principalmente a parte histórica de Salvador, né? Ainda foi ontem mesmo, foi anteontem, parece, anteontem, eu fui lá no Porto, porque vai ter pela editora Caravana, né? Eu vi. Vai ter uma reunião e um sarau no antigo Porto, que tá tudo bonitinho agora, tal, e tem essa livraria que está funcionando lá. E eu fui lá no comércio e tal, tirei aquelas fotos e depois eu aí voltei e comecei a dar volta lá pela cidade antiga, pela Rua Chile, pela Avenida 7, Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, né? Que eu gosto muito mesmo daquela cidade antiga, daquele casco velho da cidade de Salvador. E foi por isso bem. Tudo que eu escrevo assim, com Rua Chile, com São Bento, né? Ali eu procuro escrever com sensibilidade, com emoção. Eu também gosto muito de história. O tempo, né, da história aí do Cacheiro, ela abrange 4 décadas, como já foi colocado, falando sobre esses eventos, e aí a gente, dentro desse contexto, a gente acompanha a questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, a questão do voto feminino, a passagem do Zeppelin, a ditadura militar, dentre outros fatos, né, que são entrelaçados na história. E aí, os ou as, eu nunca sei se eu uso os personagens ou as personagens. Já vi alguma coisa sobre isso? As personagens. As personagens, né? Pelo menos os teóricos, os professores, assim chamam. Eu já ouvi, mas fico na dúvida. É igual, quer ver uma palavra que sempre que eu vou escrever, e eu fui um dia eu trabalhava em escola particular e a diretora chegou e viu no quadro escrito. Mas é a palavra cálculo. Parece bem. Não tem o cálculo, eu nunca sei. Sabe quando uma palavra você não consegue definir na sua mente se é com uma letra ou com outra? Não sei se acontece com vocês. E eu escrevi a palavra cálculo, gente. Numa escola particular, escrevi errado. Aí eu não esqueço nunca disso. E eu nem sei se eu escrevi com U ou com L. Não, é tão assim na minha mente que eu nunca sei se você me perguntar aqui agora, eu não sei responder o certo para vocês. Acho que é alguma coisa na construção mesmo da escrita da gente isso. Mas a personagem é uma palavra feminina, né? Sim. Mas eu tenho dificuldade, Gilda. Personagem, né? Personagem é uma palavra feminina. Uhum. Primeiro Aí de tudo usa que as personagens, né? As personagens. Aí essa é uma história que tem muitas personagens, né? Muitas. A história do Luiz tem, não diria muito, mas tem. Eu não trouxe todas aqui, mas as principais, né? Sim. Porque são essas daí. Tem uma personagem que eu acho ela principal também, porque eu fiz um contraponto aí, né? Eu fiz um contraponto entre a Amália. Eu trouxe o Francisco, a Diala, a Amália e a Andréa. Andréia. Esses são os principais, né? E Omar também, que é mais ou menos, que é aquele cara, né? Que eu... Uhum.
Vamos O fazer uma Teobaldo. rodinha rápida. Quem quer falar qual foi a personagem que mais gostou? Para mim, adorei o Francisco. Muito legal, versátil, um cara do bem, entendeu? Trabalhador. E eu gostei mesmo. E gostei da Andréia. A Andréia também, é que deu norte na coisa, apoiou o Francisco, como ele está dizendo aqui. E também é uma pessoa do bem, entendeu? Muito do bem. Não, eu estou no começo, então eu ainda não tenho informação para escolher, não tenho conhecimento. A Diala, não sei, acho que ela podia ter sido mais firme, mas naquela época eu até entendo, entendeu? Eu não entendi muito, Helena. Quando ela deixou lá o Francisco para ficar já com outro, eu falei, meu Deus do céu. Ela deixou rolar, entendeu? É aquele negócio, se a gente pensar numa mulher como hoje, a gente já botava, ó só, o negócio é o seguinte, pão, queijo, queijo. Mas ela não, ela realmente seguiu a cachola que ela foi criada para aquilo, então, entendeu? Para mim ela comeu mosca, mas tudo bem, entendeu? Não é uma pessoa que eu dissesse assim, pô, aí, mulher porreta. Não. Não é uma pessoa que eu confio. Porreta, é. Não é que confia, né? Não é uma pessoa que eu levaria para o bar para fazer poesia. Também não. Gente, mas como vocês vão ler ainda, cada um tem um jeito, né? Aí, ó, eu escrevi, né? Eu fiz. Eu futuco a internet, eu acho as coisas. Lá na Amazon tem os comentários, né, dos leitores. Não sei se o Luiz já teve oportunidade de ver. Já. Lá no livro dele, aí tem alguns comentários. Eu trouxe isso daí coisa aqui. E quando eu abro, quem estava lá, a Eliane, eu falei, mas rapaz. Aí ela descreve o romance como doce e picante, né? Romance, eu chamo esse quadro doce aqui. Picante, porque Fala leitor, né? Muito legal, com as intrigas próprias da sociedade da época. Eu tive tias que contavam muitas coisas parecidas, inclusive os casamentos empurrados e sem paixão. Em 64, eu tinha 10 anos e não entendia ainda a ditadura, mas cresci nela e aos poucos fui entendendo o que acontecia de fato. Os relatos mais picantes do livro agitam a história e nos prende. O amor, enfim, ela colocou. Li em um dia o livro. Porque você vai querendo ver o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, e aí, quando você olha, já são 10 e tanto da noite, falta só um pedacinho, aí você, agora eu vou ficar. E aí fica. Aí tem outro comentário lá do Fernando de Paula, que ele coloca que é muito mais que uma história de amor. A obra inicia-se com a simplicidade de um romance, daquele tipo que aquece o coração até mesmo dos mais frívolos. No entanto, ela te fará refletir sobre a sociedade como um todo. A trama te prende com suas intrigas, burburinhos, fatos históricos e até mesmo com seu erotismo. E aí ele fala aqui, ansioso para ler as outras obras, né, do Luiz. É bom, né, Luiz, ouvir essas coisas. Sim, claro. Não tem dúvida. Luiz já tinha lido essas resenhas aí? Não, essa última não. Essa última é novidade, eu vou ver depois. Mas acho que tem outras lá, viu? Porque não dá para pegar. Eu li até de Eliane. Eu também estou curiosa para ler A Amada Assassina. Estou muito curiosa. Aí tem algumas coisinhas aqui só para a gente finalizar. Interessante também. Que foram também informações do próprio Luiz, que eu coloquei aqui como falas do autor, que ele está escrevendo aí um texto que ele pretende chamar, né, de Divina Flor ou Doces Conspirações. Está ainda na decisão, né, do título. E um outro texto que ele está escrevendo é O Último Coronel, que é inspirado em Horácio de Matos. Em 2025. Faltou uma palavra aqui, viu? O qual, acho que é o qual, pretendo lançar na feira de Mucugê,
Luiz vai para Mucugê, viu, gente? As meninas já conhecem, de tanto eu falar da feira de Mucugê, viu, Luiz? Porque vou lançar na Feira de Mucugê porque trata da Chapada Diamantina, né? Sim, sim. Eu te Inclusive, falei, esse Horácio de Matos, ele tem vários assim, parentes que residem lá em Mucugê. então, trata do Horácio, né? Eu estou É, colocando, uma história fictícia misturada com uma história real. É a história real do Horácio de Matos, sendo contada pelos personagens fictícios. Uhum. Entendeu? Então, o pessoal conta a história. Eu criei uma cidade chamada Cactus, na Chapada Diamantina, para não ter problema, não ia chamar, dizer que era Lençóis, que era Mucugê, que era Andaraí. Eu peguei e criei uma cidade para, de repente, não entrar nem em conflito se eu falar alguma coisa política, tal, não tem problema. Então, Mas assim, eu já fiquei curiosa aí, porque eu não diria, não tenho uma relação com o Mucugê, mas eu amo o Mucugê e estive em todas as edições da Fligê. Então, eu tenho um amor especial e conheço um pouco da história, por estar em todas as edições da Fligê, você acaba, né? Tive contato com. Teve uma vez. Né, quando foi lançado aquele livro que eu lhe mostrei, por isso que eu falo, tinha familiares dele lá no lançamento desse livro. e, Fala sobre esse coronel. eu estou colocando a história dele sendo contada por pessoas fictícias da Chapada Diamantina, entendeu? E outra, tem uma menina que vem da Chapada para cá, entendeu? Porque o pai quer colocar ela no convento, não é? Porque ela perdeu a virgindade. Mas a mãe não coloca, deixa na casa de umas tias, e aí eu vou falando novamente de Salvador, do bairro de Santo Antônio, do Teatro São João, que infelizmente eu não conhecia, né? Pegou fogo em 1923, mas eu tenho ele aqui, eu tenho um pôster aqui em casa do Teatro São João, que eu acho ele lindíssimo. Entendeu? Mas queimaram o teatro, né? Diz que o governador Seabra mandou queimar o teatro. Então, é isso aí. Eu tô. Tá rolando aí. Isso Tá aí rolando. só vai Que dar venha mais para livro, que agosto de venha para mais o livro pro ano. danar de bom. Que venha mais. Acho que quem começa a escrever foi isso que a gente falava ontem. Peraí, acho um negócio. A gente falava ontem na live lá e as meninas falavam justamente disso. Começa a escrever é um vício, né? Não vai Não parar. para. Mas como é que se escreve 2 livros ao mesmo tempo? Não, eu não cheguei a escrever 2 livros, não. Eu não tenho escrito 2 livros, não. Eu escrevi separado, né? Eu acabei essa Divina Flor. Ah, tá. Divina Flor é um Prestes livro. a lançar. Divina Flor já está na editora. Tá? Tá. Já está na editora. É verdade que teve um tempinho que eles andaram juntos, é porque eu costumo deixar assim o livro em fusão, né? E o Divina Flor ele passou assim 5 meses parado e eu trabalhando no Último Coronel. Quando foi depois, aí eu peguei novamente, dei uma parada no Último Coronel, peguei novamente o Divina Flor para ver se não modificava, se tinha modificado alguma coisa na minha cabeça. E tal, fiz as modificações que eu achei pertinentes e aí mandei para a editora, né? Então, aí agora já não pego mais nele, entendeu? Entendi. Por último, acho que é a última página que a gente tem, o Luiz fala que, na contramão dos teóricos em criação literária, eu não planejo. Não. Na contramão dos teóricos em criação literária, eu não planejo romance. Escolho um assunto, né? Dou nome e caracteres físicos aos personagens, às personagens principais e mando que eles se virem. Claro que não os deixo ao léu. Em minhas caminhadas, ele falou aqui, né, no outro encontro, ele acaba conversando com essas personagens, né?
E um detalhe interessante, que é quando ele escreveu Amada Assassina, o que aconteceu? Ele contou para a mulher uma cena em que uma personagem iria matar a outra por afogamento. Presta atenção. Ela olhou-me com a cara de pavor, abriu a porta e saiu apavorada. Pensou que eu estava louco. Depois ela criou confiança em meus dotes literários. Porque ela não sabia quem era o autor, nem quem era o Luiz nessa hora. Eu sempre penso isso, esses autores, tipo Agatha Christie, ou mesmo o Stephen King, que escreve coisas de horror, que eu fico pensando assim, se não fossem escritores, seriam assassinos. Não é possível ter tanta imaginação para escrever tanta coisa. Aqui está tudo na cabeça. Mas, bom, ou põe no livro ou vira assassino mesmo. A gente fica ligado, né? Tudo que eu faço hoje, se eu ver uma pessoa na rua, tal, aí digo, pô, essa fisionomia, tá, isso aqui dá um personagem, aí você vai, você fica ligado, tudo que você vê acontece e você puxa para você, para analisar, para ver se você pode utilizar. Quer dizer, a vida real acaba se misturando com os personagens. Isso. Com as personagens. Luiz, antes de ler sua frase final aqui, eu quero já, né? Aqui a gente tem, o meu lugar aqui é de mediação e também tem um papel que é de controle do tempo, né? Então a gente tem esse cuidado muito aqui para não ultrapassar 1h30 de encontro, porque foi algo que a gente, antes de você e a Gilda chegarem, a gente já havia dialogado aqui essa questão. Então, eu fico nesse puxa-puxa aqui para poder, né, dar conta e, graças a Deus, a gente consegue dar dentro do horário de 1h30. E, assim, antes de finalizar, te agradecer por esse presente também. A literatura é sempre um presente, a literatura sempre nos transforma, ela sempre nos faz refletir. E vou contar para vocês uma coisa. Eu não entendo por que o Danado de Bom hoje não tem... eu não digo Danado de Bom, nossos clubes de leitura não estejam mais cheios de pessoas, porque é tão gostoso, porque se tiver com vinho, então eu fico aqui a noite toda conversando com você sobre literatura. Então, assim, enfim, e as pessoas ainda não é aquela coisa, tem gente que fala assim, eu não gosto disso, eu vou contar para vocês, eu não comia abacate até início do ano eu não comia abacate, de jeito nenhum, não tinha quem me fizesse comer um abacate. Nem assado, nem frito, nem cozido. Aí me apresentaram aquela saladinha de abacate, que tem um nome lá, já não sei o nome, agora esqueci. Guacamole? Esse nome aí mesmo. Me apresentaram aquilo. Eu tô comendo abacate até sem saladinha. Tô cortando o abacate, tô comendo o abacate de tão gostoso que fica, né? Às vezes é a forma. E aí, quando se fala de leitura, as pessoas ainda estão naquela visão arcaica do ler, com aquela ideia de obrigatoriedade que a escola nos impôs, né? De que é algo chato, né? E elas não estão aqui porque ainda não sentiram esse gosto. Não adianta você falar, Liane, que é bom para o outro, se o outro não experimentar, não viver a experiência que é estar aqui. Eu não estou colocando esse clube como o melhor, não é sobre isso, mas com lugares assim que te faz ver a leitura de forma prazerosa, porque se as pessoas sentirem isso, elas não vão mais querer sair, né? E é por isso o nosso trabalho de tentar trazer, porque a partir do momento que as pessoas entenderem que ler é gostoso, é prazeroso, e o quanto nos enriquece, a nossa alma fica mais viva depois que a gente sai daqui. Esse é o sentimento que eu tenho, né? E a cada autor que a gente conhece, a cada literatura que a gente conhece, é um novo mundo que se abre à nossa frente. Por isso que a gente fala que o Danado de Bom é uma viagem literária pelo Nordeste, sim, né? Porque quantas histórias maravilhosas a gente tem por aqui. E muitas delas ainda estavam, né, um pouquinho escondidas, mas a gente está aí desbravando isso. E antes de ler a frase, eu queria ouvir também do Luiz, né? Como foi para ele essa experiência de hoje aqui, para a gente poder fechar nossa noite de hoje. Não, foi fantástica, né? Porque sobre o Cacheiro é assim a primeira live que eu tenho, né? As primeiras impressões, pelo menos de um grupo. Eu tenho impressões individuais
entendeu? De pessoas assim, a minha cunhada, por exemplo. A minha cunhada é expert, é da Sim. Academia Baiana de Eu Letras. recebi o depoimento dela. Ela gostou do romance, e o que me deu muita força, né? Sim. Porque é uma pessoa autorizada para dizer, não é? Mas quanto mais pessoas, porque não adianta também, é uma pessoa autorizada, mas leitura é assim, uma pessoa gosta, a outra não gosta, né? Tá tudo bem, Agora, né? eu estou vendo que o Cacheiro está sendo assim uma aceitação abrangente, né? Abrangente. E a gente no clube não lê só o livro que a gente que é sugerido aqui. A gente começa a ficar tão ligada que aí a gente vê um outro título e, por exemplo, eu poderia estar lendo o Cacheiro e, de repente, me interessar pelo autor e eu vou ler o Amada Assassina ao mesmo tempo. A única coisa que eu controlo realmente é a grana, né? Porque aí a gente compra daqui, leva dali, aí eu vou controlando quem vai ser. Então, é um negócio, por exemplo, o livro do Johnny Eri é um livro difícil. Então, eu tenho que ler muito pouquinho, refletir bem, mas eu estou gostando. Mas é aquele negócio, eu já investi, aí vamos o que nós vamos investir. Mas isso abre um leque para a gente conhecer outras pessoas, outros escritores. Eu, por exemplo, adorei olhar o meu Instagram e ver que tem poetas, escritores, contistas, tanta gente, né? Então, é bom, a gente começa a se sentir preenchida mentalmente. Puxa, olha o que eu estou conhecendo que antes eu não conhecia, né? E aí a gente não precisa ir para o psicólogo, né, Lili? Hã? Aí é vida de pagar psicólogo. Não paga psicólogo. Se você tiver livros e amigos, acabou, não precisa. Entendeu? Eu e Laura, a gente fofoca pra caramba, né? E é muito bom, desabafa. Imagina, eu queria ficar no bastidor entre você e Laura, para poder ver. Então é isso, gente. Para finalizar aqui, a frase é o seguinte: aí eu trouxe, né, as fitinhas do Bonfim aí, que tem lá, né? Que é uma marca também registrada da Bahia, de Salvador. Se vires novamente um sorriso em mim, não creias que novo amor me norteia. É o velho amor que sobreviveu assim, contando os dias nessa intricada teia. Eu tô querendo. Esse daí é o poema de Francisco Pradiala. Então é isso. Olha, e a foto? Cadê? Botar Vamos todo tirar. mundo na Eu só vou Eu fiz finalizar a gravação para a gente tirar a foto. Tá? Ah, é? Então tá bom.